Vamos lá, agora um valor semântico aí na questão de número 15, você tem aí a questão da ideia de finalidade, né? Na questão 15 a gente já viu aí analisando os contextos de emprego das conjunções, coordenativas, subordinativas. Nesse caso agora ele quer apenas aquela que indique finalidade. Facílimo, veja aí, acompanhe. Bom, nesse caso aí, ó, ele está colocando a reescrita do período, claro que ele considera a ideia de finalidade como importante, não é isso? Vamos lá, vamos ver aí as opções. Para que não se façam em campo apenas jogadas ensaiadas, é preciso ensaiar. Pessoal, jogadas ensaiadas é preciso ensaiar. Diga aí. Ó, eu tenho um para que, aqui, claro. Embora, ainda que, por mais que, contanto que. E aí? Bom, para que é a única forma com finalidade, né, gente? Esse para que é sinônimo de a fim de que, né? A fim de que não se façam em campo apenas jogadas ensaiadas, ou seja, a fim de finalidade realmente. O embora tem valor de concessão, né? Embora não se façam jogadas dessa, ou seja, embora, mesmo que, ainda que, valor concessivo, ainda que também tem valor concessivo, por mais que, né, da mesma forma, contanto que aqui é condição, né? Então, por mais que se façam em campo apenas jogadas, é preciso ensaiar. Então, nos três primeiros valores concessivos, né, e aqui no caso, valor condicional, contanto que indica realmente condição. Ok? Fácil, né? Questão 16, vamos lá, virando a página da nossa provinha aqui, mais uma etapa. Ok, vamos lá. Assinale a alternativa em que a oração se estrutura sequencialmente com as mesmas funções sintáticas. Olha só. Bom, as artes nunca desperdiçam nosso tempo. Olha só. As artes nunca desperdiçam nosso tempo. Quando você tem aqui as artes nunca desperdiçam a questão do tempo, é óbvio, né? Você tem aqui sujeito, verbo, desperdiçar é verbo transitivo direto, nosso tempo é objeto direto. Então, o que ele quer? As mesmas funções sintáticas. Está vendo aqui? A oração se estrutura sequencialmente com as mesmas funções. As artes, sujeito, aqui um adjunto adverbial, no caso, depois o verbo transitivo direto, quem desperdiça, desperdiça alguma coisa. Nosso tempo é objeto direto. Lembrando que tempo é o núcleo do objeto direto, né, que é a palavra mais importante do objeto, e nosso passa a ser adjunto adnominal do objeto. Tá? Sujeito simples, as artes. Mas por que um sujeito simples? Porque só tem um núcleo, não é isso? Sujeito simples, as artes, um único núcleo, artes. As passa a ser um adjunto adnominal, é um artigo definido que funciona aí, né, que exerce a função sintática de adjunto adnominal do sujeito. Tá? Então veja, ó. Os adjuntos adnominais, sobretudo, né? Eu tenho dois exemplos aqui, ó, o nosso e o as, tá certo? Então você tem, por exemplo, na função sintática de adjunto adnominal, ampau. Adjunto adnominal, ampau. Adjunto adnominal, ampau. O que é ampau? Appellation. Ampau, appellation, porque antes de P e B é M e não N. Ampau, A-N-P-A-L. Artigo, numeral, pronome, adjetivo e locução adjetiva. Artigo, numeral, pronome, adjetivo e locução adjetiva. Adjunto adnominal, ampau. É interessante que o próprio termo adjunto adnominal tem um significado, né? Você tem adjunto. Ad é um prefixo de origem estrangeira que significa junto, próximo. Adjunto, adnominal. Aí fica simples. Junto, junto, junto do nome. Se você não soubesse que esse negócio é junto ao nome, fica difícil, né? Certo? Então, olha só. Junto, junto, junto ao nome. Adjunto adnominal. Beleza. E o adjunto adverbial? O que é o adjunto adverbial? É um advérbio, gente. Um advérbio ou uma palavra com valor adverbial. No caso, a locução adverbial, por exemplo. Tá certo? Então, se eu tenho não, advérbio de negação, eu posso chamá-lo também de adjunto adverbial de negação. Se eu disser muito, advérbio de intensidade. Se muito é advérbio de intensidade, você também poderá chamá-lo de adjunto adverbial de intensidade. Não é fácil? É só indicar. É só tirar o nome advérbio e colocar o nome adjunto adverbial. Se o advérbio é de tempo, eu formo adjunto adverbial de tempo. Se o advérbio é de modo, eu formo um adjunto adverbial de modo. Entendeu? Advérbio é o nome morfológico. Adjunto adverbial é o nome sintático. Facílimo, tranquilo. Beleza aí? No caso dos complementos verbais, você sabe que você tem objeto direto e objeto indireto, né? O objeto direto é a resposta dada ao verbo transitivo direto. Aquele verbo que não exige preposição. Ele comprou um livro. Comprou o quê?
Um livro. A resposta que se deu ao verbo é chamada de objeto. O complemento do verbo. Nesse caso é um objeto direto, porque um objeto é uma resposta que não começa com preposição. Agora, se eu dissesse assim, ele gosta de estudar, ou então ele gosta de maçã, qualquer coisa assim. Se eu digo ele gosta de maçã, gosta de quê? Note que a própria pergunta que eu faço ao verbo é uma pergunta que exige preposição. Gosta de quê? A resposta dada ao verbo de maçã, já sabe, é objeto indireto. É uma resposta indireta. Por quê? Porque ela começa por preposição. Entendeu isso? Beleza? É fácil, né? Vamos seguindo aí, acompanhe. Olha só. Feita uma análise sintática bem simples, né? Aqui eu tenho o sujeito, as artes, sujeito determinado simples, núcleo do sujeito, artes, as, adjunta nominal do sujeito, porque é ampao, né? Artigo definido com função sintática de adjunta nominal do sujeito. Nunca, gente, nunca é advérbio. Se nunca é advérbio, então forma um adjunto adverbial. Percebeu? Desperdiçar, já falamos, nosso tempo, ok, vamos lá, vamos assim. Então ele quer a mesma função sintática, a mesma sequência, beleza? Vamos lá, saiu. Quase que eu me engajo com a água. Professor, você está bebendo água aqui, professor? Hein, professor? O senhor acha que... É a simulação do gole, né? Professor, você está bebendo, está enganando. Tá não, é só um... É assim, ó. Antártica, Brahma, soda, qualquer um. Vamos fazer propaganda merchandise? Não, merchandise não. É porque eu me lembrei do comercial. Antigo, mas deixa pra lá. Vamos lá, seguindo, acompanha aí. Olha só. Aí você tem aí. Os prazeres da vida não têm as mesmas relações com o jogo. E aí, pessoal, quem é o sujeito da frase? Aqui você sabe, aqui você tem um predicado verbal, né? No sujeito determinado simples, aqui eu tenho um predicado verbal, porque é aquele predicado que não tem predicativo, não é isso? Dispensa o predicativo, tá? Vamos lá. Os prazeres da vida não têm as mesmas relações com o jogo? Sujeito, os prazeres da vida, certo? Aqui eu tenho um sujeito determinado simples, mas por que um sujeito determinado simples? Claro, só tem um núcleo, que é prazeres. Núcleo do sujeito, prazeres. Os, adjunta nominal do sujeito. Da vida, os prazeres vitais, os prazeres da vida, adjunto ad nominal. É uma locução adjetiva que especifica o núcleo do sujeito, prazeres. Então aqui eu tenho um adjunto ad nominal do sujeito, tá? Também. Não tem as mesmas relações com o jogo. Pessoal, aqui eu tenho mais uma vez um predicado verbal. Vamos relembrar o predicado? Olha só. Existem 3 tipos de predicado. 3 tipos. O predicado nominal, verbal e o verbo nominal. Predicado nominal, vamos fazer bem tranquilo, bem objetivo. Predicado nominal, qual o esquema dele? PN, predicado nominal. Predicado nominal, viu? É PN, mas é predicado nominal. É só para você fazer aí, rapaz, seu esqueminha de estudo, não complique não. PN, predicado nominal, tá certo? Predicado nominal, você bota VL, verbo de ligação, mais, sinalzinho de mais. PDS, predicativo do sujeito. PDS. Pronto. Exemplo, Maria é feliz. Vamos pegar uma frase bem tranquila. Maria é feliz. Maria é o sujeito, é o verbo de ligação, feliz é o adjetivo, é a qualidade, é o predicativo do sujeito. Predicativo é um adjetivo, é uma palavra com função adjetiva que pode se referir ao sujeito ou ao objeto. Predicativo, o termo predicativo, predicado adjetivo. Veja, predicado adjetivo. É como se fosse, claro, um adjetivo do predicado. Um adjetivo situado no predicado. Entendeu isso aí? Beleza? Pois é, predicativo, predicado adjetivo. Aí veja, predicado verbal, o segundo predicado, hein? PV, predicado verbal. Puxa uma setinha aí, PV no seu resumo. PV, setinha, sem predicativo. Pronto. Sem predicativo. Esse é o esquema. Ele comprou flores. Ela estuda muito. Pronto. 2 frases, 2 exemplos simples. Note, sempre que você perceber uma frase em que não haja predicativo, não tem predicativo de jeito nenhum. Marcelo, eu me esqueci o que é predicativo. Adjetivo após o verbo. Adjetivo ou palavra com valor. Adjetivo após o verbo, no predicado, tá?
Claro que se a frase estiver na ordem inversa, vai estar antes do verbo, mas assim. Via de regra, adjetivo no predicado. Um adjetivo que qualifica o sujeito ou o objeto dentro do predicado, tá certo? Com autonomia, né? Tá. Terceiro e último tipo de predicado. PVN, predicado, verbo nominal. PVN, predicado, verbo nominal. Neste caso do predicado verbo nominal, PVN aí, você tem, coloca aí setinha, aí coloca predicativo sem VL. Predicativo sem verbo de ligação. Predicativo sem verbo de ligação. Predicativo sem verbo de ligação. Pronto. Exemplo. Os alunos chegaram calados. Coisa rara de acontecer. Vamos lá. Os alunos chegaram calados. Ponto. Note. O verbo chegar não é um verbo de ligação. Não é um verbo de ligação. É um verbo intransitivo. Quem chegar a algum lugar, o verbo chegar é intransitivo, não é indireto não, hein? Mesmo exigindo a preposição a. Tá. Calados não é um advérbio de modo, hein? Calados é um adjetivo, uma qualidade, tá? Porque às vezes o cara pensa, não, mas calados não é o modo como eles chegaram. Cuidado para não pensar que isso aí é um advérbio, que vai gerar um adjunto adverbial. Cuidado com isso, tá certo? Beleza? Então, ó, calados aí é um adjetivo. Nesse caso, é um adjetivo, claro, e tem aí claramente a função sintática de predicativo do sujeito. Os alunos chegaram e estavam calados. Veja, os alunos chegaram e estavam calados. Entendeu aí? Quando eu disser os alunos chegaram e estavam calados, fica mais fácil para você caminhar tranquilamente aí. Beleza, gente? Tranquilos? Fechadinho? Legal. Então, ó, 3 tipos de predicado. Nominal, verbal, verbo nominal. Predicado nominal, VL mais PDS. Verbo de ligação mais predicativo do sujeito. PV, predicado verbal, sem predicativo. Qualquer frase que não tenha nenhum adjetivo no predicado, nada, nenhuma qualidade do sujeito ou do objeto dentro do predicado. Terceiro caso, PVN, predicado verbo nominal, predicativo sem VL. Predicativo, né, sem VL. O predicativo no predicado verbo nominal, ele pode ser um predicativo do sujeito ou predicativo do objeto, não esqueça. O predicativo do sujeito é aquela qualidade atribuída diretamente ao sujeito. Paulo está preocupado. Então, quando eu digo Paulo está preocupado, preocupado é adjetivo depois do verbo. É um adjetivo no predicado. Se refere a Paulo. Percebeu? Quem está preocupado? Paulo. Paulo está preocupado. Então, claro, é um adjetivo que se refere ao sujeito. Um adjetivo após o verbo, um adjetivo no predicado, que se refere ao sujeito. Então, claro, você tem aí predicativo do sujeito. Situação 2. Fernanda comprou livros novos. Veja, Fernanda comprou livros novos. Frase simples. Quem é o sujeito da frase? Ah, pode falar. Não é isso? Fernanda é sujeito simples ou composto? Claro, sujeito simples. Por quê? Vai, bora você, vai. Sujeito simples, por quê? Porque só tem um núcleo, Fernanda. Tá. E o predicado? Comprou livros novos. Aí eu pergunto a você, quem é o verbo? Comprou. Depois do verbo, veja aí. Depois do verbo, existe alguma qualidade, algum adjetivo aí? É isso? Novos, é isso? Fernanda comprou livros novos. Novos é a qualidade, é o adjetivo. Esse adjetivo, eu pergunto a você. Fernanda, novos ou livros novos? Entendeu agora? Se os livros é que são novos e não Fernanda, a qualidade não é para o sujeito. É um adjetivo depois do verbo, é um adjetivo dentro do predicado, mas não se refere ao sujeito, se refere ao objeto livros. Entende? Então, nesse caso, novos passa a ser predicativo do objeto. PDO. Predicativo do objeto direto. No predicado verbo nominal, você pode ter qualquer um dos dois. Você pode ter um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto. Qualquer um dos dois casos. Nessa frase, Fernanda comprou livros novos, eu tenho aí um predicado verbo nominal. Sujeito simples, Fernanda. Sujeito determinado simples. E um predicado verbo nominal, nenhum problema. No outro caso que eu falei, os alunos chegaram calados. Eu também tenho aí um predicado verbo nominal. Eu tenho, claro, o verbo chegar, que é intransitivo, mas eu tenho calados, que é um adjetivo do sujeito, ou seja, é um predicativo do sujeito. É como se houvesse, gente, o predicado verbo nominal, é como se fosse a fusão de dois predicados. Predicado nominal mais um predicado verbal. Os alunos chegaram, predicado verbal, e estavam calados, predicado nominal.
a fusão desses dois predicados, você tem o predicado verbo nominal. No predicado nominal, o núcleo do predicado é o nome, é o predicativo. O núcleo do predicado verbal é o verbo, transitivo e intransitivo. O núcleo do predicado verbo nominal são dois, né? São dois núcleos aí, no caso. Você tem o verbo e o predicativo. Entendeu? Próxima aula a gente continua a análise dessa questão 16 aí. Até lá.